Fala pessoal, boa tarde a todos, eu sou o Fábio de Oliveira. Hoje são 24 de 6 de 2018, ou 24 de junho, e agora são 16 horas e 3 minutos. Muito bem, eu estarei falando sobre partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Na minha última aula sobre verbos, eu estou fazendo uma série sobre verbos, eu falei sobre vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. E na voz passiva temos a voz passiva analítica, a voz passiva a voz passiva sintética. E na voz passiva sintética nós temos o pronome apassivador, se. E as pessoas confundem com índice de indeterminação do sujeito. E a Vanessa, ela fez um comentário que gerou essa aula aqui, porque ela disse que na época da escola ela tinha muita dúvida sobre isso. Isso pegava. Hoje não, hoje ela domina muito bem essa questão, nessa questão que ela não tem mais dúvida. Ela cursa pedagogia também, tá? E ela domina muito bem a língua portuguesa. E ela fez esse comentário, achei interessante, porque é a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa dúvida. Então eu resolvi fazer esse vídeo apenas para ajudá-los, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar o slide aqui, vamos lá. A primeira vez que vocês estão vendo um quadro roxo, quem me conhece bem, sabe minha formação, sabe o porquê dessa cor, tá? E tenta descobrir por quê. Tem um propósito nisso aí, tá? Superstição? Não sou supersticioso, mas vai saber por quê. Eu já até dei uma dica, né? Vamos lá. Partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito. Bom, gente, quando é que nós colocamos índice de determinação do sujeito? Primeiro vamos começar pela partícula passivadora. Diante de verbos transitivos diretos. No verbos transitivos indiretos e verbos intransitivos e verbos de ligação, nós colocamos índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Então, para recapitular aqui, diante de verbos intransitivos, índice de indeterminação do sujeito. Verbos transitivos diretos, nós temos partícula apassivadora. E verbos transitivos indiretos, índice de indeterminação do sujeito. Vocês estão vendo aqui duas siglas. Estão vendo aqui, ó? Alguns professores vão usar P e S, que é partícula de indeterminação do sujeito. É a mesma coisa, por quê? Porque há gramáticas que utilizam uma nomenclatura e tem gramáticas que utilizam outra, mas é a mesma coisa. Se você quiser anotar depois, anote para não ter essa dúvida. Índice de determinação do sujeito ou pronome de determinação do sujeito, partícula de determinação do sujeito é a mesma coisa. Pronome apassivador ou partícula apassivadora também é a mesma coisa, tá? Quando é que nós colocamos então índice de indeterminação do sujeito diante de verbos intransitivos, vocês já estão vendo aí, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Tudo bem? Eu vou deixar minha aula sobre vozes verbais, vou deixar sobre verbos transitivos e intransitivos, tá? Vou deixar aqui, e tipos de sujeito, porque vai ajudar nessa aula aqui. Quem tem dúvidas, você precisa saber essas três aulas que eu falei aqui. Você precisa saber desses conteúdos para entender o que eu vou tratar aqui. Se não souber, volte nessas aulas. Você já sabe, pode prosseguir, tá bom? Então como é que eu vou saber? Uma das maneiras, já falei, você, por exemplo, pega não sei se eu falei, mas pega uma frase assim, ó: precisa-se de médicos. Opa, eu não sei se é voz ativa, se é voz passiva, não sei se é voz passiva, se ali é partícula passivadora, se é índice de determinação do sujeito. Tenta transformar em voz passiva analítica. Opa, médicos são precisados? Tem lógica? Não tem, então não tem como. Não é voz passiva, não é partícula apassivadora, é índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? A primeira coisa que tem que fazer é o que? Olhar para o verbo. Olhou o verbo, identificou? Você vai ver que esse pronome se, ou ele é índice de determinação do sujeito, ou ele é partícula apassivadora. E se ele for transitivo direto, é partícula apassivadora. Tá, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Exemplo de partícula apassivadora. Vendem-se carros usados. Lembrando que quando a frase ela está na voz passiva sintética, que é esse caso aqui, não tem objeto, tá? É uma particularidade, não tem objeto. Por exemplo, vamos assim, o vendedor vende carros, tá? O vendedor vende carros, é um exemplo. Aí eu passo, carros são vendidos pelo vendedor. Esse carros vira
ele vira o sujeito. Na voz passiva sintética não tem objeto. Esse carro aqui não é objeto, ele é o sujeito, tá ok? Então na voz passiva, lembra disso, tá? Só uma dica para você. Na voz passiva sintética não tem objeto. Na voz passiva sintética. E outra coisa, gente, os verbos que permitem transposição de voz passiva para voz ativa para voz passiva, passiva analítica para passiva sintética, são os verbos transitivos diretos, somente, tá bom? Continuando, outro exemplo de partícula passivadora. Alugam-se casas. Ora, se isso aqui é uma voz passiva, está na voz passiva sintética, casas é o sujeito. Por que aqui está alugam-se casas? Porque o verbo ele concorda com o sujeito. Na primeira está vendem-se carros, porque carros está no plural. E vendem-se tem que concordar com o sujeito. Aqui também alugam-se casas. Aqui não é índice de determinação do sujeito. Portanto, ele tem que concordar. O sujeito aqui é o que? Casas. E aqui alugam-se casas. No caso aqui, alugam-se. Alugar é um verbo transitivo, direto ou indireto? Direto. Por quê? Porque quem aluga alguma coisa. Não precisa de complemento com preposição. Ele só precisa de complemento, ou seja, então ele é um verbo transitivo. Então, alugam-se casas. Se é transitivo direto, então esse se aqui, ele é partícula apassivadora. Outro exemplo, desenvolve-se o conteúdo de forma prática. O mesmo exemplo, quem desenvolve de alguma coisa. Eu quero saber se eu posso passar isso para a voz passiva analítica. Posso. O conteúdo foi desenvolvido. O conteúdo é desenvolvido. O que aconteceu? Deu certo? Tem sentido? Tem. Então, partícula apassivadora. Vamos agora ao exemplo de índice de determinação do sujeito. Neste lugar se vive mal. Opa! Neste lugar se vive. Viver é o que? O verbo intransitivo. Lembra disso? Se é verbo intransitivo, essa partícula se, ela é o índice de determinação do sujeito. Não é, no caso, partícula passivadora. Então isso aqui fácil de entender. Outro exemplo, precisa-se de vendedores. Como é isso aqui, ó? Quem precisa de verbo transitivo indireto. Lembra disso? É o mesmo caso que eu fiz exemplo com a frase precisa-se de médicos. Aqui, vou imaginar que tem um anúncio precisando de vendedores em algum lugar. Está certo. Por que não é precisam-se? Porque isso aqui é indeterminação do sujeito. Então ele fica na terceira pessoa do singular. Então é precisa-se de médicos. Perdi preposição? Pode ter certeza, é transitivo indireto. Então vai ficar no singular o verbo. Tá? Diferente da outra regrinha. Esse aqui precisa é o verbo transitivo indireto. Então é índice de determinação do sujeito. Era-se tão feliz naquela época. Opa! Verbo de ligação. Era-se tão feliz. Aqui o verbo de ligação. Opa, então é índice de determinação do sujeito. Agora, vocês podem, não sei se alguém percebeu, mas na primeira oração aqui, ó, essa primeira frase aqui, o que acontece? O pronome ser está antes do verbo. Por que aqui está depois? Eu expliquei isso na outra aula. Faber, para quebrar a cabeça? Um pouquinho. Não é para trazer dificuldades, porque eu estou aqui para ensinar, para esclarecer. Mas é para você pensar. O Confúcio tinha uma frase que é assim: aprender sem pensar é perder seu tempo. É perder tempo. Aprender sem pensar é perder tempo. Então, gente, eu quero que vocês pensem. Olha só. Neste lugar aqui, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Diante tem função de advérbio. Quando você tem um advérbio, se eu tivesse um outro advérbio aqui, por exemplo, botar isso aqui no lugar de neste, tivesse neste lugar se vive mal, tivesse aqui se vive mal, também seria um advérbio. O advérbio, diante de um verbo que pede uma colocação pronominal, por exemplo, pede um pronome oblíquo, se esse verbo, ou melhor, se esse verbo ele vem depois de um advérbio, esse advérbio ele torna-se um elemento atrativo. Ou seja, se tem um advérbio e tem um verbo, e esse verbo ele pede um pronome oblíquo, no caso aqui é o se, o que vai acontecer? Eu não posso colocar
uma ênclise, eu tenho que colocar uma próclise, porque neste lugar que tem função de advérbio, ele torna-se um elemento atrativo, então ele puxa o pronome para ele. Então, se eu colocasse aqui se vive mal, também. Então, mas só lembrando, esse aqui é índice de determinação do sujeito. Ele só está antes do verbo por causa disso aqui, ó. Neste lugar se vive mal. Se eu colocasse aqui se vive mal, também teria que colocar do mesmo jeito que está aqui, tudo bem? Olha só, no caso aqui não, ó, preciso ser divididores, está iniciando a oração, não tem problema nenhum, tudo bem? É apenas para isso. Então eu dei exemplos de índice de determinação do sujeito e exemplos de partícula apassivadora. Primeira coisa, olha para o verbo. Todos esses verbos aqui, o verbo viver é um verbo intransitivo, verbo precisar transitivo indireto, o primeiro aqui é intransitivo, aqui é transitivo indireto, e aqui é o verbo de ligação. Quais são os exemplos que eu falei lá? Que é índice de determinação do sujeito, verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Tá ok, gente? E para vocês refletirem, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Gente, estudem. Essa frase é do Mário Quintana. Estudem, gente. Tá? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. Eu estou aqui para esclarecer, para ajudá-los. Lembrando que eu peço para que vocês divulguem esse vídeo, porque esse vídeo não é monetizado, então eu não estou com interesse financeiro nenhum. Eu apenas quero esclarecer dúvidas e espalhar o conhecimento. Levar levar esclarecimento para as pessoas. Quanto tem pessoas que não tem como estar estudando agora, não tem acesso a um livro, entendeu? Então, se você tem dificuldade para ler, então tem pessoas que têm melhor aprendizagem com vídeo, então divulgue esse vídeo, tá bom, gente? Então, essa é a aula que eu queria falar sobre partícula apassivadora ou índice de determinação do sujeito. A primeira coisa que você vai fazer para saber, olhar para o verbo. Matou-se o verbo, ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo direto, se ele é verbo de ligação. Identificou isso aí, viu ali o pronome ser? Vai saber se é partícula apassivadora ou índice de determinação, tá bom? E lembrando que você só pode fazer transposição de voz ativa para passiva, passiva analítica, passiva sintética, passiva analítica, somente os verbos transitivos diretos, tá bom, gente? Então, quero agradecer a todos, muito obrigado, um grande abraço aí, até a próxima e ó, tchau, tchau.